Neste estudo, eu resolvi abordar um assunto especial e muito específico para nossa época. E eu peço que, independente da congregação que você seja ela batista, desde que você esteja disposto a ouvir a palavra de Deus, né? Porque aqui eu sempre enfatizo que nós não somos juízes, né, da vida de ninguém de forma alguma, e a gente não pode ser religioso, né? A gente tem que falar da palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Então, independente da vertente que você segue, cristã, por exemplo, e diante de Deus, né, fora desses grupos, eu peço um voto do seu crédito para que você esteja atento ao que eu vou abordar aqui, porque é algo muito sério. Porque o que eu vou falar aqui não foi simplesmente uma vontade, né? Uma curiosidade, né? Como muitos fazem de ali interpretar um livro de Daniel, por exemplo, de Apocalipse, por exemplo. Não foi algo que eu me propus a fazer, mas há um certo tempo atrás, não muito distante, Deus ele me mostrou algo relacionado ao mapa do mundo global, e então eu me senti no direito, na responsabilidade de terminar, né, de buscar o que? A resposta para aquilo. Então você vai entender que quando o profeta, por exemplo, Daniel, estava ali no Oriente, né, debaixo de um governo distante do de Israel, da cultura de Israel, né, que foi levado em cativeiro na Babilônia, no exílio, você vai ver que ele sempre fala que ocorreu a ele visões, né? Então ele não parou simplesmente para estudar sobre aquilo. Deus foi lá e, enquanto ele passava as situações, deu a ele, né? Fez e mostrou a ele coisas do que estavam para acontecer. Então isso que eu chamo a atenção. Não é simplesmente que a pessoa foi lá e resolveu, por curiosidade, tentar descobrir aquilo ou isso dentro da Torá, dentro da palavra de Deus. Então foi o que me aconteceu, né? Então eu comecei a me debruçar sobre aquilo para aperfeiçoar melhor a informação e entender, né, o que se passava daquela informação com relação ao que a gente vive hoje, né, ao nosso tempo. Então é por isso que eu quero muito que você pare para ouvir as informações que eu vou passar aqui, porque eu vou partir um pouco do princípio, né, para a gente entender em Daniel e chegar ao século moderno com relação a essa visão também. Deus ele me deu. E era uma imagem do globo, né? Já adianto, Deus me mostrou um homem, né? Deus me mostrou um homem, esse homem estava... O alvo principal, o trabalho principal era o Oriente, onde está a Terra Santa de Israel. O objetivo era o que? Estabilidade, toda a estabilidade no Oriente. E então, quando aquilo acabou, tudo aquilo eclodiu para todo
o globo terrestre. Eu vi e claramente, né? Então, Deus tem me dado aquela visão. E essas coisas geralmente são muito sérias, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso, que você não é um caça, você não é um caça profecias, mas quando a gente está vivendo, estudando a Torá de Deus tranquilamente, a gente tem uma mente sadia e equilibrada, e em algum dado momento Deus ele faz coisas desse tipo, a gente sabe que é de Deus. É diferente, porque você não anda aterrorizado, né? Você vê por aí que, claro, não é no sentido de condenar de forma alguma a, a disponibilidade da pessoa ali tá querendo informar algo para a comunidade, né? Acerca de profecias, mas entenda isso que eu falei. Daniel estava naquele reino e em um dado momento ele disse que foi dada a ele uma visão, né? Onde ele se viu em tal lugar diante de tal coisa, tal situação e profecia. Então era Deus falando a ele, mostrando a ele. Então foi a mesma coisa que Deus ele fez, né, comigo. Então eu sei que é de Deus, porque eu não esperava aquilo, aquela situação, aquela visão. Então eu comecei a buscar e a encaixar melhor as informações e buscar respostas em cima disso, porque Daniel ele faz isso, ele procura respostas em cima do que Deus já havia dito, mostrado a ele. Então a interpretação em cima da visão, da revelação. Então vamos lá, primeiramente a partir do capítulo 13 de Shemot, que é Êxodo. Eu quero mostrar algo rapidamente. Você vê que no versículo 7, por exemplo, aqui, nós vamos ver o que? 7 dias se comerão pães asmos e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito, Mitzrayim. E te será por sinal sobre tua mão e lembranças entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com braço forte o Senhor te tirou do Egito. Então veja aqui que ele pega um sinal, é dito, um sinal de Deus, está na Bíblia, e aonde ele deve permanecer, deve estar a lei. Por tua mão e lembrança entre os teus olhos. Então isso é para ser lembrado sempre, mão e entre os teus olhos, testa. Então isso é na palavra santa de Deus, autoral. Mas veja a causa, também representa algo. Ele diz o que? 7 dias, Sheva, né, se comerão pães asmos. Esses pães, você vê que ele pede aqui não levedado, né? Não levedado, ou seja, algo em uma substância muito pura, de pureza, grau de pureza. Nem fermento será visto em todos os teus termos, né? Ali no seu espaço. Você vai ver o seguinte, que a Páscoa, por exemplo, quando Israel saiu do Egito, do Êxodo, a Páscoa, o Pêssar, ele tem um período, né, em que ele é feito, são 7 dias, e você vê que existe um cuidado especial nessa época. Por quê? Porque é lá que é relembrado a saída de Israel do Egito, né, do braço forte de Deus. Então representa o que? Uma saída de posição de escravidão. Foram anos que Israel estava debaixo daquele jugo do Egito, mas Deus já tinha tanto dito, como já havia também respondido que Israel não ficaria lá, Israel sairia
daquele lugar. Então, analise que é dito sobre a lei de Deus está na mão do homem e na sua testa, também em sinal disso, em sinal de que ele saiu também de um lugar. Você vê que no versículo 9 ele fala que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com o braço forte te tirou do Egito. Então existe toda uma parada aqui de ensino. A lei de Deus deve estar na mão ou na testa, como sinal desse grande feito, que já não estão mais debaixo de escravidão do reino estrangeiro, que Deus os chama para servi-lo e ter a lei dele na sua mente, na mão. Então é isso que eu quero chamar a atenção de você em primeiro lugar. Quando o inimigo, por exemplo, o sistema anti-machia, anti-messias, ele vai tentar o quê? Ele vai fazer o oposto. Aquilo que Deus traz para a vida, ele quer fazer o oposto. Ele quer que o homem tenha sinal do seu sistema na sua mão ou na sua mente. Isso é a origem o quê? É da Torá, né? Isso tem origem na Torá. Então ele faz o oposto para o quê? Afrontar a Deus, buscar afrontar a Deus. Isso é com base em textos bíblicos da Torá. Então por isso que eu quero mostrar essa base, né, de antemão, primeiramente para a gente poder desenvolver o conteúdo e você ter rapidamente um bom discernimento. Então vamos lá. Temos aqui Daniel 7. Então diz Daniel 7:19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, fera ou besta, certo? Você vai entender que em Daniel diz lá animal, mas animal em hebraico tem lá fera, besta, né? A definição. Então veja que ele diz o quê? Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. Então eu separei aqui esse animal, né? Essa fera, ou besta, que Daniel falou, e deixei nos últimos versículos, justamente para a gente analisar, entender melhor rapidamente, né? Que o meu objetivo é ainda mais adiante, mas eu quero frisar você rapidamente o que se passa. Você vai ver que Daniel estava onde? No império ali, assírio, né? Da Babilônia, no meio daquele povo de cultura diferente, né? E as visões ocorreram a ele. Então um sinal, né? Que clara do que Deus queria mostrar ao seu servo sobre o futuro. Então analise que sempre é falado o que aqui? Uma parte muito marcante, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E ele fala aqui de outras anomalias no mesmo animal, na mesma fera, diferentemente das outras. Você vê que esses crescimentos de chifres representam muitos o que ali? Atualizações de hierarquia de poder naquela fera. E um ponto que eu quero lembrar rapidamente é o que? Que o reino que antecede
a segunda vinda de Yeshua sobre a terra, a intervenção real do poder de Deus diretamente para acabar com o último império, você vai ver que esse último império, ele era o que? Na Torá, na Bíblia, você vê o que? Um império de poder, né? De ferro, né? De poder, de tecnologia. Antes que venha o que? O reino do Messias, né? Onde você vê ali o que? O choque, a destruição, né? Daquilo tudo. Então, o que eu quero frisar a você é que lá, quando fala no início por exemplo, do que Deus faz, e aqui o sinal é atrelado, por exemplo, às pessoas que saíram, aos hebreus, aos israelitas que saíram do Egito, e aquilo vai ser memorial, né? Sempre, toda semana, todo o Pêssar, por exemplo, também, Páscoa, você vai ver isso, essa situação, dos 7 dias, né? Da festa, e até hoje a gente comemora, quando chega o Pêssar, a gente comemora, e a gente tem que lembrar isso. São 7 dias e você vai estudar e você vai lembrar sobre aquilo. É uma exortação de Deus, é um ensino para o povo. Saiu do império de escravidão e agora o sistema, ele vai fazer isso o que? Para o povo voltar. É muito mais abominável, né? A ideia quando você olha na prática com relação a isso, porque ele quer mostrar para Deus que as pessoas escolheram o que? Voltar, regredir para o Egito, quando eles tentam impor uma marca de fato sobre a testa ou a mão das pessoas, né? E não vai ser simplesmente a questão do sistema que é um sistema e não necessariamente uma marca, porque a marca representa o que? É a época da tecnologia, certo? É por conta da época da tecnologia que a gente já vive, né? E seria o que? O descarte, né, de tecnologias XY para ter uma função mais tecnológica, o que? No seu pulso, onde você pode colocar no seu pulso, na sua testa, para poder ter acesso, né, aos serviços. Então, vamos lá passar adiante. Então, deixa eu apenas aqui retornar e contar um pouco o que aconteceu sobre a visão, de fato, que eu tive do homem. Deus, ele havia me mostrado esse homem analisando o globo terrestre, eu vi aquele globo flutuando, né? E o objetivo ali era o que? Era resolver questões no Oriente, né? Primeiro a ordem começava no Oriente, nas mediações de Israel, Irã, Palestina, toda aquela área. Era controlada, certo? E também havia uma criança perto dessa figura, né, idiomática. Então havia uma criança e uma pessoa chegou perto de mim e ele disse: olha, essa criança também ela é judia, como você. Junte-se a ela, né? Em outras palavras, ele quis dizer um casamento. Só que, claro, eu já sou uma pessoa velha, então eu pensei, não, isso quer dizer alguma coisa. Quando eu comecei a interpretar, a buscar a resolução daquilo, eu disse, não, mas é uma criança, não vou me casar com uma criança. Mas o que me veio é que
ele estava fazendo que eu me juntasse ao reino, aquele reino, porque aquela criança também era judia. Então ele foi usado o argumento contra mim de que como eu também era, fazia parte da cultura de Israel, judeu como judeu, ele disse, olha, ela também é judia como você. Só que aquela criança, ela estava ao lado dessa figura, e essa figura estava o quê? Olhando todo o globo. E o objetivo primeiro começava no Oriente Médio, né? No Oriente Médio. E eu simplesmente estava olhando para aquela pessoa, para aquele homem. Então eu pensei, será que então isso quer dizer que essa figura idiomática tem apenas um filho, uma criança nessa idade, nos tempos de hoje? Mas não era bem isso. Primeiramente entenda que a figura próxima a mim, a outra figura me propôs a me juntar a ela. E eu não tive muito tempo, eu somente evitei, né? Eu nem respondi. Eu até evitei dizer de onde eu era. E eu vi aquela figura consumar, né, seu objetivo no Oriente, e rapidamente eu vi aspas, né, setas eclodindo para as nações, tocando as nações, uma por uma, né, como uma conquista, símbolo de conquista, que o objetivo primeiro vinha no Oriente, depois se expandia para todas as nações. E quando chegou a esse ponto, aquele homem ele virou uma fera, né? É a única coisa que eu lembro. Ele virou uma fera, e quando ele virou uma fera, eu fugi dali daquele lugar, né? Para me esconder. Eu fugi, e aquela pessoa que estava ao meu lado, pelo que bem lembro, também se tornou uma fera para me seguir, porque algo me seguiu, me perseguiu. E eu saí dali. Então, desse fato eu teria a conclusão, primeiramente, que aquela criança ou a menina, ela era Israel, né? Israel estava sobre o quê? Sobre o governo, sobre a guarda daquela pessoa, daquela identidade, sobre aquela guarda. E a oferta de se juntar àquele reino era o quê? Era para que eu caísse em quê? Numa posição de adultério, né? Você vai ver que isso é muito sério. Na Torá de Deus, assim, Deus ele falava o quê? Que Israel ia se prostituir ante outros deuses. Quando ele se envolvia com mulheres, né? As mulheres faziam o quê? Eles errar. Você vai ver que aconteceu isso com Salomão também. Por mais sabedoria que ele tivesse, Salomão ele se prostituiu porque ele se envolveu com muitas mulheres e foi pervertido. E com essa perversão veio o que? A inclinação dele para adorar a outros deuses. É assim que funciona, né? Quando você é manipulado a se juntar a outras culturas, né? Com outras pessoas, você está atraindo a noiva, está atraindo a Deus. Então a menina, Israel, a menina dos olhos de Deus, estava sob a guarda daquela figura, daquele ser. Então, é isso que eu quero que você tenha em mente. Então, quando aquele ser ele atinge o ápice, ele conquista Israel e aquelas aspas começam a seguir e alcançar as nações, ele se transforma numa besta. Então, não necessariamente, né? Ele já era uma besta. Então, preste atenção nisso. Isso representa o que? A face de um homem que está de um homem que está trabalhando, vai estar trabalhando, mas somente num momento X ele vai mostrar sua verdadeira face. Então, você sabe, existem 7 anos. Então, 3 anos e meio e os 3 anos e meio finais. Então, eu vou falar mais sobre isso à frente. Certo? Então, o que acontece logo depois? Então, eu busquei a interpretação. E eu li as instruções que Daniel ele deixa de ensino, né, de sabedoria. E ele fazia o que? Sempre que era dada a visão a ele buscava a interpretação em Deus. Ele ia lá e se dedicava a Deus para saber o que acontecia,
o que significava aquilo. Então é aí que eu passei a buscar imediatamente, né, e aplicar essas instruções. Então poderia ocorrer com muitos dias, né, a resposta a depender muito com relação a isso, dias ou meses, né, para que a resposta ela venha clarear mais e Deus venha revelar o que significa aquilo que o que ele deu ao seu servo, né, de antemão. Você vê que Daniel ele recebeu resposta com relação a outras visões, ele recebeu visitação para receber o que? A interpretação daquilo melhor. E então, de fato, eu me apliquei a isso também, né? E eu pedi a Deus, eu fui diante de Deus e eu clamei a Deus e eu disse: Senhor, o Senhor é um Deus de mistério, conforme diz Daniel, no livro de Daniel. Daniel, quando esteve no império, né, da Babilônia, antes de Cristo, Daniel foi lá e clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu aquilo que o Senhor mesmo já havia dito, mostrado a ele, porque o Senhor não é Deus de confusão. E você vai ver que Daniel também, quando foi escrito, né, as palavras sobre o reino, né, você vai ver lá uma história muito conhecida, né, dos primeiros capítulos de Daniel, que foi escrito algumas palavras na parede e Daniel veio e interpretou. Ele mesmo disse, ele disse: olha, essa interpretação, esse mistério pertence ao Deus do céu, e ele mesmo há de responder, de revelar, porque ele é o Deus dos mistérios. Então eu pedi isso a Deus, eu disse: Senhor, o Senhor é o Deus dos mistérios, conforme Daniel explicou, o Senhor é quem revela as coisas, ao Senhor pertence esse poder. E com um dado tempo, numa bela tarde, eu fui tirar um cochilo. E quando eu tirei esse cochilo, eu mesmo me vi procurando um nome, né? Eu estava pesquisando o nome, né, na busca, e eu mesmo me vi fazendo isso, né? Então isso aqui é uma visão, né? Deus te dá a oportunidade de ver algo que já existe. E como eu já tenho trabalhado muito nessas questões desses dons de anos, então eu gravo as coisas, né, rapidamente. Então eu vi o terceiro nome, haviam 3 nomes, né, o primeiro e o sobrenome. No terceiro nome eu gravei aquele nome. Então eu gravei aquele nome, mas ao mesmo tempo, quando eu estava saindo daqui, eu ouvi uma voz muito forte, né, me dizendo um nome por trás. E ele dizia o quê? Ele dizia Raim. Raim. Raim, né? Então eu fiquei com o nome que eu vi e com esse sentido, né, que me foi dado, que a minha mente gravou por trás, como essa voz por trás. E então eu comecei a busca, né? Então eu recordei o nome Beiman, mas observe que eu também automaticamente considerei o nome Reiman ou Weisman. O importante é toda a estrutura final, né? Para poder você ter um equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio ali daquele nome. Então, visto isso, eu comecei o quê? Eu comecei a pesquisar, né? E, pasme, eu procurava e de fato eu achei algumas figuras proeminentes, né? De Israel, de autoridade de história de Israel, inclusive o primeiro presidente, né, de Israel, com a fundação de Israel, que obtinha esse sentido, né, de Reiman. Então eu entendi e descobri que esse sentido, na verdade, esse nome e estrutura, ele já vinha por exemplo, quando você vê ali o êxodo, né, dos judeus, e toda aquela situação que aconteceu na Alemanha, por exemplo. Então esses nomes apareciam muito, né, com relação a essas causas, né, dessas famílias que saíram e eclodiram ali daquele período. E
o que acontece? O nome Raim, ele é devido a, de fato, a origem hebraica. Então, por isso essa estrutura Reiman, Beiman, Weisman existia por conta do nome Raim, da estrutura do nome Raim. Mas eu no tempo eu ainda não encontrava o nome Raim e eu buscava discernimento por quê. Então eu parei nessa fonte, né, onde diz aqui que ele é o que? De um nome de um ancestral masculino, né? As 4 primeiras letras desses nomes indicam o nome Raim. E isso vindo da fonte de quem? De um rabino, né? Chamado Benzio, né? Kaganoff. Que ele foi o que? Ele foi rabino por 47 anos na congregação Esdra, Israel. Eu tenho uma fonte onde ele diz isso. E tem incidência desse nome lá, justamente ali no Oriente, depois da época de Hitler, por exemplo, de Adolf Hitler, né? E achei figuras proeminentes ligadas à fundação do Estado de Israel, a grandes feitos, né, de Israel, e até os dias de hoje, no alta patente política de Israel, elas estão envolvidas sim. Mas o fato é o seguinte: Deus me mostrou, eu vi aquele nome, era o terceiro nome, sobrenome. Então eu pensei, é o terceiro nome, tem que estar cravado no terceiro sobrenome, no terceiro nome dessa pessoa. E também tem aqui as estruturas, né, do nome também, Raim. O que é que a gente pode achar de similar, por exemplo, na Torá de Deus? Então eu procuro aqui nomes similares. Então veja algo muito importante aqui. Primeiro, você tem Caim. E quando você pega Raim, se você tirar a primeira letra, o som é praticamente o mesmo. Raim ou Caim. O som para quem ouve é praticamente o mesmo, né? Vida, Raim representa o nome vida. Mas para você ter ideia, você sabe quem foi Caim. Caim foi um assassino. Caim matou Abel. Matou seu irmão. Esse é o X da questão. Você vê o nome besta, por exemplo, Reiva. Você tem o nome Rei. Também começa, você vai olhar ali, ele é muito similar ao Raim. E então temos a terceira letra, Rei, Vá. Temos o Vav. Vav, como diz, a letra Vav representa o que? O número 6. O número da besta. O da fera. Então, você vê 3 nomes similares, de estruturas similares, com um som similar, e você lembra o seguinte: o que os apóstolos, por exemplo, você vai ver ali no assunto dos apóstolos, ele diz o quê? Que não é se admirar que Satanás, né, o inimigo, Satã, ele se veste, né, ele se translucida, ele se transforma em não sei o que, de luz, para enganar, né? Essa figura, né, um ser de luz, né? Mas é o que? Ele é do mal. Ele é o opositor do homem. Ele odeia o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, o Satã, ele se veste em ser de luz. Então, quando você vê esse nome aqui, Raim, vida, mas você descobre que também tem a estrutura Caim, que foi um assassino, ou seja, dá o que? Uma dupla personalidade, né? Algo que representa a vida, mas é uma falsa vida, uma falsa luz. E você tem o nome também que de besta, fera, nisso. E você tem o número 6, né, da fera. Você tem Re e Vav. Vav 6, 666, o número da fera. Pois é número de homem. Então, deixa eu rapidamente citar aqui, né, algumas informações sobre essa questão dessas figuras proeminentes rapidamente. Nós temos, por exemplo,
temos o presidente atual, né, do Estado Moderno de Israel, que ele pertence a uma influente dinastia política israelense, né, é o Isaac. Então ele é filho de Raim Rezorg. Um general que chegou a ser o sexto presidente de Israel e neto do primeiro rabino-chefe Askenazi do país, chamado de Yitzhak Halevi Herzog. É também sobrinho do lendário Abba Eban, ministro de Relações Exteriores durante a Guerra dos 6 Dias. Então, Herzog, né, o 11º presidente do período de 7 de julho de 2021. Esse dado é da internet, certo? Então me perdoe qualquer coisa. Mas veja que aqui fala com relação ao poder, a ascensão política, né? Quando ele vence, né, a eleição de Israel, né? Essa é a data. Então, lembrando que me veio até agora também, né, em mente o seguinte: quando um israelita ele tem ali o seu pai, ele é chamado como? Por exemplo, você vê, vamos supor, Elias. Elias é o pai de fulano. Então você, como é identificado? Você vê na história de Israel, fulano, vamos supor, Lucas ben Eliahu. Ele leva o nome do pai dele, né? Então vamos supor que Lucas é filho de Caim. Então temos Lucas ben Raim, terceiro nome. Então fica o terceiro nome no nome dele. Raim é o nome do, ele leva o nome do pai. Lucas ben Raim. Mateus Matatiahu ben Raim. Mateus, filho de Caim. Terceiro nome. Isso me veio agora na mente. Embora eu sei, claro, é normal isso, né? Essa fonte de identificação no nosso nome em Israel para um judeu. Mas são tantas informações, né? Eu peço que você entenda isso. Então me veio agora essa informação, essa ideia, porque eu já tinha outra formada, né? Então eu até lembro, reitero também que eu em 2020 ainda, antes dos resultados de eleição, de candidatura de eleição, enfim, Deus havia me mostrado esse homem, Isaac, e ao lado dele havia o quê? Havia um sacerdote, né? Um homem com toda uma vestimenta de Kohanim, sacerdote do templo, de serviço ao templo de Jerusalém. O templo esse que hoje é destruído, né? Existem só ruínas do templo de Jerusalém. Eu vi essa figura do Isaac com esse homem, né? Esse homem de barba, alto, com vestimenta branca, de sacerdote, de serviço sacerdotal do templo, do instituto do templo. Então, entenda, que eu estou falando aqui debaixo de uma visão que o Eterno, que Deus me mostrou. Não foi que eu do nada resolvi querer buscar interpretar de algum jeito ali a Torá. Embora sim tenhamos muito conteúdo, né, e principalmente da fonte certa. Mas eu quero que você entenda, não se trata de curiosidade. Tanto é que eu já comparei a situação. Eu falei, Daniel estava vivendo no período da Babilônia, e simplesmente deixou lá e deu uma visão a ele. E ele começou a buscar aquilo, a trabalhar em cima daquilo. E eu sou uma pessoa tranquila, eu não fico atrás de estar, né, buscando exacerbadamente, exageradamente esse tipo de coisa. Certo? É por isso que eu reitero, eu sei que foi Deus, que é de Deus. O motivo e a causa. Então, veja uma coisa, uma informação. O Isaac, né, o presidente,
ele acredita na chamada solução de dois estados. Então isso seria equivalente a dizer de um passo a ocorrer o que para quando analisamos o caminho, né, do tratado de uma falsa paz do anticristo. Então eu não estou afirmando quem é o antimessias, mas eu estou dizendo que esse presidente ele é a favor do tratado, da solução dos estados. Então pense sobre essas coisas, sobre o período que nós estamos passando, né? E há um tempo atrás eu vi uma bandeira, né? E eu gravei as cores, as ordens das cores dessa bandeira do Oriente. E por um acaso eu parei e comecei a pesquisar, né, as bandeiras, e eu vi que existe o que, por exemplo, a Palestina, as cores eram a mesma, né, e o formato da bandeira, mas eu notei que existiam outras bandeiras similares. Então foi aí que o segredo, a importância que eu gravei das ordens das cores foi muito importante, porque eu encontrei a mesma ordem na Jordânia, de Jordão, e encontrei na causa palestina, a bandeira da Palestina envolvida. Na Jordânia, eu penso Jordânia porque alguma coisa vai acontecer. Primeiro, a da Palestina já vem acontecendo devido a esse fato, né, monstruoso que aconteceu, né, covarde que aconteceu em Israel no ano passado. Mas também eu tenho a bandeira da Jordânia, de Jordânia, então quer dizer que alguma coisa vai acontecer para aquele lado, para aquela região. Então vamos adiante. Então vamos analisar aqui a questão, retirando então os termos do sinal. Veja que em Apocalipse 16 diz o que? E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, recebessem ou ponham desse sinal em sua mão direita ou em suas testas. Então, entenda que o sinal ele é uma ideia do que Deus ele fala para o homem, para os filhos de Israel. E ele coincide o que? Com o avanço da tecnologia ou o século, a modernização das coisas, né? Internet das coisas, avanço da tecnologia, o surgimento da tecnologia. Tanto é que você vê lá, por exemplo, o domínio www, você vê o que? Vav. Você vê 666. Então, de cara, isso representa o que? Um marco de um reino, né? De um império, o sinal para a humanidade de que de um império que está surgindo relacionado ao que? Ao período da besta. O avanço tecnológico. Então você vê que surgiu o que? Começou a surgir essas ideias de robô, inteligência artificial. E a inteligência artificial, como eu já estudava a área financeira, já era conhecido da área financeira e me envolvi com a área da criptomoeda. Então, dentro da área da criptomoeda mesmo, você vê que tem moedas vinculadas à inteligência artificial também. Então, quando eu falo de surgimento aqui, você vê que na lacuna diz o que? Surgimento de criptomoeda. Eu não estou associando o período final a isso, mas que sempre que uma coisa nova surge, as pessoas copiam aquilo, eliminam aquela ideia e permanecem para ela com a nova ideia que elas tiraram como cópia. Isso eu falo que com relação à autarquia, o sistema global, né, de autarquia que busca o que? Controlar as grandes massas, né, os poderes maiores na Terra. E você vai ver que tudo que foi descoberto
no final foi usado para o mal, infelizmente, né? Você vê que Deus deu capacidade ao homem, né, para trazer vida, para fazer com que aquilo se torne benefício, mas você vê que os seres mais, o mal, ele usa aquilo que contra o ser humano, e isso inclui pessoas, as próprias pessoas, né, ali, que servem a isso, a esses propósitos, usam daqueles artífices para o mal. Então, agora as pessoas sabem que existe a criptomoeda e ela tem sido desenvolvida, certo? Existem criptomoedas que elas alcançam um lastro, uma velocidade muito grande de transação, e isso faz tornar o quê? A escalabilidade dela usada de forma o quê? Mundial, global, certo? E isso assusta, isso é para alertar. Por quê? Porque essas moedas, elas dão a entender e dão um passo para que a elite ou o sistema em si, quando eu falo elite é o sistema político, enfim, queria você entender, né, da sua maneira. O ser humano, o homem em si, ele descobre então agora o quê? Que ele pode ter então uma moeda que pode ser usada em todos os países do mundo, né? Uma pessoa vai lá, né, faz o seu cadastro e compra aquela moeda, e adquire aquela moeda e faz parte do que? Do chamado portfólio dela, para ela poder usar da maneira que ela quiser. Só que ainda você vai ver o que? Que as transações, existe um trabalho, né, frequente, né, dos CEOs, dos desenvolvedores, para o quê? Para que a velocidade de uso daquela moeda ela suporte mais a quantidade de pessoas. Porque muitas vezes você vai ver um milionário, um bilionário, e vai comprar uma parte daquela moeda em circulação. E você vê que o sistema de inflação, por exemplo, indo para o lado de inflação, você vê, mesmo que você não seja conhecido da área, você vai ver muitos da área da economia falar o quê? Olha, a emissão de uma moeda do real vai piorar a situação, porque se emitir mais moeda vai aumentar isso ou aquilo, né? Os Estados Unidos é a mesma coisa, você vê ali a questão do Fed, né? Falando muito da inflação, né? Tentando controlar a inflação. E você vê a moeda digital, uma das maiores, o Bitcoin, por exemplo, você vê que o criador dela, ninguém sabe o que aconteceu, o Satoshi Nakamoto, por exemplo. Mas o que eu quero alertar é o seguinte: uma vez que a humanidade sabe dessa tecnologia, agora ela pode ser usada, infelizmente, para outros fins também, de um controle global. E o que acontece? Aí é onde a gente chega o quê? Na extinção da cédula. Como a gente lembra, né? Você comprava uma coisa ali com uma cédula de R$ 1, de 5. Essas coisas têm sido o que agora? Recolhidas da sociedade. Por quê? Porque o governo, o sistema, ele caminha para o quê? Para manipular, controlar e ter em mãos o seu dinheiro, o dinheiro do ser humano em si. Então, uma vez eu lembro que estava vendo um assunto de economia e um bilionário disse: olha, o dinheiro só é seu quando ele está nas suas mãos. Enquanto ele não está nas suas mãos, ele não é seu. Ele não é seu enquanto não está nas suas mãos. Então imagine que você trabalha muito e junta dinheiro no banco, é o cara que gosta de juntar dinheiro no banco, é normal para quem quer investir, enfim. Mas você, no caso, para investir, você vai investir em bolsas, em outros patrimônios. Mas analise, o dinheiro, nesse ponto onde não vai existir mais cédula, nada em circulação, ele não é seu. Ele não é seu, porque ele não está nas suas mãos. Então ele não é seu. E você trabalhou anos da sua vida para ter ele. Esse é o problema da manipulação, do controle global. Porque se a população não tem dinheiro em suas mãos, ela não tem dinheiro. Né? Então qualquer coisa que acontecer, ela é refém do sistema. Então é aí onde entra o que? O sistema global, a adoção do meio digital e inteligência artificial
para manipular, né? E mostrar a você que você já não tem mais dinheiro na sua mão. E que você pode se tornar refém de ter que assinar um contrato para ter acesso ao banco, ao seu dinheiro. Então é aí onde entra o que? A chamada marca da besta. Então você vê que as pessoas estão sendo acostumadas a um meio digital, sendo coagidas a usar o meio digital, e o chamado QR Code, né? O QR Code onde você vai lá e faz a leitura e compra e paga. Mas vai chegar um tempo que vai ser ofertado um que a gente chama de quando um concorrente vão apresentar um concorrente, né? Esse concorrente você pode ali colocar na sua mão, né? Pode ficar abaixo da pele, por exemplo, da testa ou da mão. Vai ficar. E você vê que Deus ele exorta que não devemos o que? Fazer tatuagem no corpo. E quando você vê o ensino de Deus, todo o ensino de Deus é o que? É para evitar casos futuros da humanidade. Então Deus ele dá um antídoto na própria palavra dele. Olha, não coloque marca na sua mão. Desenhar. Desenhar não, nem nada do tipo, nem injetar nada. Para ficar lá. Porque você vê que o corpo é um corpo santo, é um santuário de Deus. E quando Deus ele fala a marca dele na testa e na mão, é do ensino dele. Então você vê o que? Que eu também já vi, né? É muito essa questão, né? Que a marca da besta não vai ser uma marca, né? Ele tá ali botando a mão na testa, é o sistema. São as pessoas com a vontade do inimigo na mão, na testa, sim. Mas vai chegar um tempo que vai ser o que? Exigido você ter o produto em si, ou na mão, ou na testa. Por quê? Porque é lá que você vai escanear para fazer o pagamento. Para fazer o pagamento, porque você já não tem dinheiro. O dinheiro não é seu. Enquanto você tiver na sua mão, não tem. E é isso que está acontecendo. E isso vai culminar o quê? Na marca, né? No concorrente do sistema atual. Porque o sistema já sabe que as pessoas estão indo. Então a ideia é essa, né? Deixar as pessoas rolarem, né? E você vê a foto, ela é um tanto quanto atual. E as pessoas estão dormindo. Literalmente dormindo. Então vai chegar um tempo, por exemplo, que pode ser simulado um grande blackout mundial, né? Na rede de internet, pode acontecer. Ou pode ser oferecido o que? Uma moeda global de fato, devido ao que é uma recessão, né? Aconteceu algo ali simulado do sistema global, né? Dos governos decidiram ali causar uma pane para empurrar o que? As pessoas para o próximo estágio da economia, onde vai ter o que? A marca na mão ou na testa. Então você entende? É o chamado, existe uma palavra de sabedoria que diz assim, né, na sociedade. É dado o que? O homem cria o caos, ele mesmo cria, né, o caos, para oferecer o que? Oferecer a cura da humanidade. Então eles mesmos criam, né, aquela situação para então oferecer uma cura para a humanidade, oferecer uma via para a humanidade. Então a tecnologia da blockchain, por exemplo, onde analisando o supply é o limite da emissão, né, da moeda. E você pode dizer, Felipe, mas você vê que quando se fala em emitir moeda, existe inflação e etc. Mas o sistema não quer saber. Porque o objetivo é levar as pessoas o quê? À perdição. É levar a pessoa à perdição. Então, 3 anos e meio, o que são 3 anos e meio? Né? Então, veja só. Eu encontrei moedas, por exemplo, no mundo digital, que tem emissão de trilhão. É um absurdo, né? Se você de fato olha esse ponto. Porque 1 trilhão, ele possui 999 bilhões de reais. Então eu encontrei moeda de mais de 10 trilhões, 50 trilhões, 100 trilhões, uma moeda digital.
Então você pode achar um absurdo, mas se você olhar a quantidade global de gente, de pessoas, pode ser usado. Pode. Já que existe tecnologia trabalhada em subcamadas da moeda, para ela poder se tornar mais rápido, já que vai ter uma multidão de milhões de pessoas usando ela diariamente. Mas existem equipes que estão sempre trabalhando o quê? Nas subcamadas dela, para tornar a velocidade dela e a escalabilidade dela melhor na população. Então, com base nisso, o ser humano, o sistema, ele já tem ideia que o chamado controle global e moeda única, o parceiro, né, desse sistema que consta na tela, ele pode ser oferecido como uma moeda global. Pode ser simulado um crash econômico ou algo do tipo na economia, e eles resolveram empurrar as pessoas agora para esse concorrente, né? Falando ali da escalabilidade, né? Que houve uma recessão, houve uma queda nos preços, nos índices de bolsas globais, e um ser, por exemplo, vai lá e oferece, né, aparentemente, né, ante a ONU, ante o sistema global ali, ideias, né, como uma moeda única, né, para equilibrar o sistema econômico e etc. Toda essa conversa, essa lábia, pode ser oferecido à população, né? Porque existe o que? A tecnologia da blockchain, por exemplo. A tokenização das coisas, né? Digital. O mundo digital é isso. E a inteligência artificial está por trás. E você vê em Apocalipse o que? Foi dado fôlego de vida à besta. Fôlego de vida à besta. E você vai ver que houve um ser, um profissional, há um tempo atrás, que disse que a IA, a própria inteligência artificial, criou vida própria. Então, tenha cuidado, porque estamos falando de um engenheiro da área falando isso. Então, quando um engenheiro daquele arquiteto, daquele projeto arquitetônico fala isso, você deve crer e temer, porque a palavra de Deus diz o quê? Que foi dado um fôlego de vida à besta. Fôlego de vida à besta, ou seja, em Daniel fala que a sabedoria dos homens se multiplicaria nos últimos dias. A inteligência se multiplicaria a um nível absurdo. Então foi dado o fôlego de vida à besta. E aí a inteligência artificial está associada ao quê? www, internet, domínio, né? 666. Então o inimigo ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele fez o que? Ele criou um sistema que permite o que? Ele ter informações de todos, digital, independente do país, da nação. Você entende isso? É querer o que? Ser Deus. Está em todos os lugares. Então, com base nessa questão de criptografia, já está à mão. E se você acha que isso é muito, os engenheiros já estão à frente desse tempo. Os cientistas já estão diante disso. E você vê que as pessoas estão o quê? A rolar, a viver como se fosse tudo normal. Mas é isso aqui que está acontecendo. Extinção das cédulas. Para quê? Para deixar a população refém do sistema. Porque o dinheiro, enquanto não está na sua mão, ele não é seu. Pode ter certeza, não é seu. Então analise o seguinte. O que diz aqui? E adoraram ao dragão que deu a besta ao seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá combater contra ela? E foi-lhe dada a potestade para fazer guerra contra os santos, contra os servos de Deus, o verdadeiro servo de Deus, em Yeshua, e vencê-los. Também lhe foi dada potência sobre toda tribo e língua e nação. Então veja no versículo abaixo, versículo 18, ele diz o quê? Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, conte o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Então, lembra do que eu falei, do que eu mostrei lá sobre os nomes, a estrutura dos nomes. Também é número de homem. Isso é o número 666. E isso também está atrelado à internet das coisas também, a inteligência artificial.
ao uso, ao perigo da inteligência artificial em favor do que é errado. Então adoraram uma besta, né? E seu poder você não vê? Quando você olha, por exemplo, inteligência artificial, as pessoas estão se maravilhando, estão rolando com essa tecnologia, né? Tem até fácil, né? Construir os moldes, né, de silicone de qualquer pessoa que quiser e pode colocar nela e fazer as pessoas adorarem ali o grande líder e os robôs com a mesma face dele, né? Em diversos lugares, por exemplo. Pode acontecer. Bem, mas o que eu chamo a atenção é isso. A visão que me foi dada vindo do Oriente. O objetivo primeiro é a estabilidade no Oriente. Então, eu vi, na minha visão, rapidamente todo o controle sendo alcançado no quê? Na Terra, sobre o globo terrestre. Então, você deve entender que em um dado específico dos 7 anos é que a besta vai, o dragão, ele vai dar o seu trono e o seu domínio para essas pessoas, para essa autoridade. Então isso representa o quê? Veja que existe um período de falsa paz. A falsa paz, 3 anos e meio, onde as duas testemunhas vão estar em Jerusalém, profetizando 42 meses. Então você vê que você vai verificar na escritura que é dado com relação à besta 42 meses para ela agir. 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio, sendo que existe um período de 7 anos de tratado. Então esses 42 meses é o que? É os meses finais, certo? As testemunhas são mortas em praça pública, né? Nos 3 meses e meio. Elas lutam, elas falam da Torá de Deus, do arrependimento. Elas dão oportunidade para as pessoas se arrependerem. Então elas são mortas. E no período final, o dragão, a besta, dá o trono, né, ao homem. Para ele fazer o quê? Como é dito na palavra, né? Deu o poder de potestade sobre o quê? Sobre as nações, línguas. Ou seja, o domínio, né? Então, nesse período final, desses 3 anos e meio, é que aquela visão que eu tive, aquele homem, ele se transformou em uma besta. Então o que isso quer dizer? Que naquele período começa a perseguição final, começa a perseguição generalizada. Ou seja, aquela face que era de Caim de vida, ele se torna o que? Caim é um assassino, né? A imagem de assassino, né? De besta, de fera, que segue, que mostra a sua verdadeira o que? Face. Foi quando ele tocou todo o globo terrestre. Primeiro ele traz a estabilidade no Oriente e quando tudo isso alcançou todo o globo terrestre, ele se tornou o que? Uma besta. Então quando você analisa a Torá de Deus, diz que o dragão dá o seu trono nos 3 anos e meio finais. Então quer dizer que essa pessoa, esse ser, todo o bloco, ele vai fazer essa perseguição a partir dos 3 anos e meio finais, certo? Finais. Então quer dizer que vai ser exigido para comprar ou vender, provavelmente nos 3 anos e meio finais. Por quê? É como eu disse, tudo vai ocorrer o que? Naturalmente, né? Você vê ali o QR Code sendo usando para pagar e vender, o dinheiro sendo tirado de circulação, né, simultaneamente, tudo acontecendo. E então é passado para a população também o que? Um concorrente dessa tecnologia, né? E provavelmente não vai ser exigido, né, ter ele para poder comprar ou vender, certo? E o tempo vai passando e coisas vão acontecendo no mundo tecnológico, comunicação, talvez um blackout, um grande crash, né? Crash no sistema financeiro e etc. E durante a ação das pessoas e dessa figura proeminente envolvida, ele vai mostrando o que? Soluções e soluções, até chegar esse fim dos 3 anos e meio. Então acontece alguma coisa que agora essa marca que era concorrente, ela vai o que? Ela vai engolir
Porque a politicagem, o sistema político vai exigir das pessoas, né, em conjunto, vai ser um golpe de informação, que vai ser exigido o que? Somente agora essa marca, né, para comprar ou vender. Mas analise que, sendo a marca da besta, as pessoas que já vão estar aderindo a ela, infelizmente, já aderiram a ela. Elas fizeram a sua escolha. Mas não que provavelmente possa ser exigido ainda somente ter ela para comprar ou vender, certo? Por quê? Porque o sistema ele vai adoçar as coisas, deixar as pessoas à vontade, né? Então você vê na foto nações, blocos unidos. Você vê hoje em dia, por exemplo, num ponto geopolítico, que existem blocos, né? Blocos BRICS, por exemplo. Você vê blocos na Europa, você tem a OTAN, você tem isso, você tem aquilo, mas pode ser o que? Quando o dragão dá o seu trono, né, nos 3 anos e meio finais, pode ser o que ali? Um projeto de unir todos esses blocos. Então, o que? Um exército enorme de sistema. São todos os blocos unidos. Representando o que? Que a besta foi lá e deu o seu trono, o seu domínio ao homem. Ali, então temos um poder muito concentrado, que é perigoso, porque você vai ver, desde a antiguidade, o rei ele não tinha todo o poder nas mãos, ele tinha o que? Figuras embaixo dele para se certificar que se alguma coisa errada demais acontecesse na mão somente do rei, aquelas figuras iam lá e interviam, né? Por isso que você vê hoje nos parlamentos, por exemplo, existe o lado A, existe o lado B. O presidente ele não pode operar sozinho, porque dependendo da situação, muito pode ser para um extremo ou para o outro extremo. Então, é esse motivo que é perigoso, porque aqui nesse caso vão dar o poder, né? A besta vai dar o seu trono, o seu domínio. Então isso pode representar o quê? Um tratado entre agora o quê? Entre os blocos para se unir, né? E vão entregar o domínio ao homem, ou seja, é um sistema totalmente o quê? De injustiça que vai acontecer durante 3 anos e meio. Se você já acha que você vê injustiça hoje, você não viu nada ainda com relação a esse período, né, da humanidade. Por isso que é a terceira, muitos podem dizer que é a terceira guerra, mas é a última guerra da humanidade até a revelação de Yeshua. Essa é a última, né? Nem houve e nem haverá algo parecido. Então, é o que? É o domínio, né, político. Você vai ter o domínio político, religioso e o poder militar, o exército de milhões. Milhões. Literalmente, o exército de milhões. Então, lembrando, para findar a informação, você vê o que? Você vê lá em Babel. Os homens eles construíram a torre. No princípio, né? Construíram a torre de Babel e queriam tocar o céu. E eles reuniram línguas ali, todas as nações. E Deus desceu para ver o que estava acontecendo. E Deus dispersou aqueles povos ali. Por que Deus fez isso? Porque você vai entender que Deus criou as nações para adorarem a Ele. Línguas e povos diferentes, línguas para adorar a Ele. E em paralelo disso, o que está vendo no sistema? Eles estão unindo religiões. Várias religiões unidas. Então, Deus é um. Adonai errado. Lembre disso, Adonai errado. Deus é um. Então, não existe um pouco de mal diante de Deus. Ou você serve a Ele, ou você não serve a Ele. Pode ter certeza disso. Então, essa união de religiões contra a religião motora de Deus é uma perseguição que é generalizada. É um confronto, né? É uma perseguição com poder religioso, poder militar e poder tecnológico unido. Só que numa escala muito global, porque você vai ter muitos adeptos a isso. Pode ter certeza. Então, você tem que entender que essa figura proeminente, lembrando e findando o nome, certo? Porque a gente tem que findar, eu tenho que findar aquilo que eu abordei, meditando, eu cheguei a algum senso que fortemente faz mais sentido quando você olha o que? O judeu,
O judeu, ele espera um Messias o quê? De poder bélico, militar, um general de batalha. É o Messias que eles acham que tem que ser. Isso porque é a primeira vinda do Messias para eles, para essa parte do judeu, que ainda não crê em Yeshua. E figuras proeminentes que se encaixam, você pode ver, por exemplo, porque é em cima de uma visão, certo? Não é de achismo. Você vai entender que o nome Beiman, Reiman, ele vai de encontro com o quê? Com Salman. Então temos um nome o quê? Proveniente da realeza árabe, de muito poder. E se você comparar esses nomes, por mais que sejam de Israel que eu havia dado, né, porque você pode até pensar que, Felipe, mas então está aqui, está muito claro que o anti-messias teria que ser um judeu. Não necessariamente dessas famílias relatadas, que estão numa boa posição política hoje em Israel, mas que pode ser alguém das tribos. Por exemplo, você vê que o árabe, ele vem de Ismael, né? Então você tem uma colocação muito exata, porque, como eu disse, o nome era minúsculo, os nomes minúsculos, né, digitados. Então, Beima, quando você tem ali um I, em vez do I ser um L, Bauman, Salman. Então você tem o nome Salman. Então você tira as suas conclusões, mas eu adianto que o tempo é esse, né? Que não é tempo de brincadeira. É tempo das pessoas estarem mais inteligentes e andarem com sabedoria, gastar o seu tempo na obra de Deus com sabedoria. Então o tempo é esse. Então tenha muito cuidado, porque quando você vê, você vai entender que os judeus estão aclamando pelo Messias e os muçulmanos estão chamando pelo Mahdi, o Messias deles. Mas primeiro já existia um Messias para o mundo de Israel, para o mundo de Israel existia um Messias. Então, quando você vê essas duas figuras sendo aclamadas nessa época, nesse período, isso deve nos chamar muito a atenção, demais. E esses dias agora chamaram os árabes de servos de Israel, os Houthis, né? Na batalha chamaram os árabes de servos de Israel. Então, olha essa palavra servo. Você vê essa palavra nas profecias de Isaías. O que é que o judeu acharia disso? De uma figura árabe sendo chamado de servo de Israel. Então, esteja sensível para ouvir a palavra de Deus. Então, é isso que você deve entender. Esteja sensível à palavra de Deus. A gente não tem tempo para ser religioso, né? De facção, né? Porque da igreja X, Y. Então, eu quero que você preste atenção, porque chamaram os árabes de servos, chamam eles de servos. E você vê ali, você tem o que dos árabes? Irmãos, como os irmãos dos judeus, né? De sangue. Se você vê bem, a origem é da descendência semita. E, como eu disse, o nome Raim também pode ser o que? Caim. Ou seja, um nome familiar, um nome de família, né? Dos judeus. Aquele que é amigo dos judeus. Mas tem um histórico que de assassino.